Olá! Nessa série de vídeos continuaremos com o vídeo 2 e agora abordando sobre Loris Malaguzzi e a experiência de Regia Emília, ao modelo pedagógico Regia Emília. E para começar, eu vou deixar aqui para vocês apreciarem a poesia do próprio Loris Malaguzzi. As 100 linguagens da criança. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar, de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens. E depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de falar sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegria, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Diz-lhe, enfim, que as 100 linguagens não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 linguagens existem. Loris Malaguzzi. E assim continuamos, iniciando falando de Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi é um pedagogo italiano. Ele viveu de 1920 a 1994. Licenciou-se em pedagogia e especializou-se em psicologia. Suas ideias se propagaram pelo mundo afora, aliás, pelos 5 continentes. Malaguzzi era, por natureza, inconformista e criativo, no sentido de inventar algo inexistente e testá-lo na prática escolar. Então, como surge, né? Como vem se propagar essas ideias de Loris Malaguzzi e isso aí se compactuar, se inserir nas escolas de Regia Emília. Como isso acontece, né? Primeiro que tudo, falar sobre o seu pensamento, é dizer que ele concebe a escola como instituição em processo sempre de construção contínua. Com isso, Loris Malaguzzi, ele propõe constante avaliação da prática pedagógica. Ele diz que a prática pedagógica ela não é acabada, ela está sempre sendo inventada e reinventada e recriada. E falando mais, né, para depois encontrar as ideias de Regia Emília, Loris Malaguzzi, ele foi inspiração, né, para a Regia Emília, para o projeto educativo de Regia Emília. Mas antes, né, ele já era um professor de escola primária, e ele, mais tarde, ele passou a estudar psicologia, aproveitando esse conhecimento, né, além das experiências com teatro, jornalismo, esporte, política, para desenvolver o trabalho com a educação. Então, a gente vê que Loris Malaguzzi é bem diverso, né? O seu conhecimento é multi. E talvez seja por esse conhecimento diverso, né? Essa amplitude de conhecimento, que ele vem trazer para a Regia Emília também diversos autores, estudo de diversos autores. Ele não foca, não vem trazer experiência apenas de um estudioso. Ele vai buscar as ideias de Vygotsky, de Piaget, ele busca, assim, nas artes também, fazer com que traga essas experiências da arte para dentro das escolas de Regia Emília. E eu estive
Eu estive em Reggio Emília em 2009, né, durante a minha pesquisa. Eu visitei algumas escolas de Reggio Emília e e estive lá no acervo, né, que é no Marcos Loris Malaguzzi, na cidade também de Reggio Emília. Então lá, tudo que é trabalhado nas escolas de Reggio Emília tem uma exposição. É como se a gente estivesse vendo o que é trabalhado. Então, são as exposições dos trabalhos, lá tem várias áreas nesse espaço Loris Malaguzzi. Então, o que foi, né, que foi possível de aprender? Foi principalmente duas coisas importantes a respeito dele, né? Ele é lembrado pelos colegas como um indivíduo de personalidade forte e altamente colaborativo, né? Ele trabalhou incansavelmente com os pares em Reggio Emília para desenvolver e aprimorar a compreensão de como as crianças aprendem para divulgar a crença na imagem de criança competente e confiante. Após sua morte inesperada, a comunidade de Reggio Emília continuou na busca pela potencialização da capacidade de todas as crianças. Assim, o projeto de Reggio Emília não morreu com a morte de Loris Malaguzzi. Ela continua viva e continuam vivas as suas ideias, né? Que vive lá no centro, esse espaço lá é chamado Centro Internacional Loris Malaguzzi, onde é aberto a visitas, né? Então, para mim, teve um grande significado, até porque eu estava pesquisando sobre a infância, sobre os modelos pedagógicos, sobre as práticas, que eu estava trabalhando sobre transformações das práticas, né? Como o meu objeto de pesquisa era a formação de professores no contexto escolar, então eu estava fazendo, desenvolvi uma pesquisação orientada pela professora Júlia Formosinho, que era minha orientadora, e busquei conhecer espaços que desenvolvesse o que de fato eu trouxe para nos meus estudos. Então, venho aqui, né, continuar a dizer que Malaguzzi, que já sabia como iniciar as mudanças, né? Pensou na abordagem construtivista social. Então, ele via muito a escola, né, como aberta para a comunidade, para o social. Então, as famílias em Reggio Emília, elas participam. Existe um conselho, onde vocês vão ver mais especificamente, quando eu estiver falando especificamente de Reggio Emília, mas existe esse elo com a comunidade e com as famílias, elas participam das decisões, né? Então, ele fala, né, que as crianças, elas devem, né, aprender com base em relações sociais, a fim de construir o próprio conhecimento nessas relações. E o que Loris Malaguzzi ainda diz, né, dentro dessa perspectiva, dessa visão de escola? Ele diz que, primeiramente, só uma escola que pensa e cria hábitos continuados e autorreflexão pode reunir condições para a execução de um eficaz projeto educativo. Então, assim, se uma escola que não reflete sobre a sua prática, para ele, ela não tinha condições, né, de ser eficaz. E ainda ele diz, né, que uma escola que faz pensar muitas cabeças, envolvendo todos os agentes educativos, dentro e fora dela, né, pode reunir fundamentos imprescindíveis ao projeto educativo. Em terceiro lugar, ele ainda vem dizer que uma escola entra em crise quando ela não estimula a inovação, no sentido da mudança, né? E que deve ter uma rotação contínua nesse processo. E sobre a criança, né? Que ele vem dizer que a criança tem total, né? Ela, dentro de toda a sua complexidade, né? Ela tem ideias, saberes e linguagens próprias utilizadas
na sua comunicação, por se expressar por meio do que ele considera sem linguagens, né? E ela, para isso, né, para se fazer efetiva, ela precisa da escuta, ela precisa de ser escutada, né? E essa escuta ativa que é feita pelo adulto, para que se cumpra a função de um professor competente em compreender suas diversas formas de expressão. Então, a escuta para Loris Malaguzzi é imprescindível para que a criança consiga se estabelecer, se fazer como sujeito ativo. Então, essa escuta é necessária, né, e é um primórdio das escolas de Reggio Emília. E destacar ainda, né, que ele diz assim, que as coisas aprendidas as coisas que são relativas às crianças só são aprendidas através das próprias crianças. Veja que interessante essa ideia que Malaguzzi tem, né, sobre a questão da criança, sobre a criança. E para Malaguzzi, o que é o professor, né? Ele diz que o professor competente é aquele professor que tem hábito de questionar suas certezas e que busca pesquisar e que busca conhecer o que faz mais e mais, e não fica limitado só num determinado teórico. Ele busca várias formas, né, de pensar, e ele deve assumir um estilo crítico, né, ao próprio conhecimento que é continuamente utilizado, e deve manter uma avaliação enriquecida do papel dos pais, além de aprender a falar e ouvi-los, né? Ele coloca isso aí como fundamental, né, na competência do professor. E continuando, né, vamos falar propriamente de Reggio Emília. Então, como nasce o projeto Reggio Emília, né? Após a Segunda Guerra Mundial, né, quando ela terminou, a Vila Sela, que é uma cidade da região de Reggio Emília, da Emília Romana, aliás, bem perto de Reggio Emília, um grupo de mulheres decide construir e administrar uma escola para seus filhos. Então, a cidade ficou muito devastada. Essa escola começa a ser construída com restos de materiais utilizados na guerra, né? De vários, vamos dizer, armamentos de guerra, elas começaram a construir. E porque as escolas tinham sido devastadas, né, na região, e elas precisavam dessa escola para os seus filhos. Então, se aproxima desse grupo de pais, né, de família, vocês veem que já nasce, que Reggio Emília já nasce com o conceito de comunidade, né, porque nasce com essas famílias. Loris Malaguzzi percebe, dizem até que ele passeando em sua bicicleta, chega e percebe esse grupo de mães, né, de mulheres que está fazendo isso aí, né, que está organizando essa construção. Então, quando ele encontra, né, ele sente-se motivado a participar do grupo, a dar prosseguimento a esses sonhos dessas famílias, né, dessas mulheres, que era ainda um sonho bem muito utópico, mas ao mesmo tempo ele ficou aguçado pela força que as mulheres tinham de desenvolver esse projeto. Então, Malaguzzi, né, ele relata: encontrei mulheres empenhadas em recolher e lavar pedaços de tijolos. A escola seria construída com dinheiro conseguido pela venda de carros bélicos e cavalos abandonados pelos alemães em fuga, os alemães em fuga nessa guerra. Então, assim, ele percebeu essa força de vontade. E assim, Loris Malaguzzi, ele constrói sua história junto à história de Reggio. Onde surge, então, é paralelo esse crescimento dele, porque até então ele era um professor primário, né? Mas também já tinha estudado, já tinha chegado de estudo, acredito que ele tinha
saído para estudar e retornou, né, à cidade. E aí que surge as escolas, né, para crianças diferente das conhecidas na região. Então, essa escola vai começar aí esse projeto se diferenciando. Porque até então as escolas eram principalmente governadas pela Igreja Católica. Então, em 1966, fundou-se uma escola destinada somente às crianças de 3 a 6 anos de idade, né? E aí surgia a escola de infância, tão conhecida no mundo todo, né? Então, gente, o modelo Reggio Emília é parte da compreensão de que a educação tem caráter político, né? A fim de conhecê-la, nós devemos lembrar como as mudanças sociais, as forças políticas, econômico cultural influenciam o modo como os seres humanos, né, incluindo as crianças pequenas, leem e lidam com as realidades da vida, conhecida também como a pedagogia de projetos. A pedagogia de Loris Malaguzzi trabalha basicamente com 4 instantes: compartilhamento de saberes, múltiplas linguagens, projetos de trabalhos, e a interação entre criança e adulto. Então, Reggio Emília tem esses 4 focos, né? Sendo dessa forma, né, ela facilita a inter-relação de linguagens pela satisfação de atividades artísticas. Então, as atividades artísticas são foco das atividades em Reggio Emília, né? A criança já desde muito pequena, ela prova das habilidades artísticas, né? Que nasce sempre na reunião para o que fazer. Os projetos, eles vinculam os saberes adultos, o mundo do trabalho, o sistema econômico, as relações sociais e infantis, as descobertas, a latência, a fantasia e as angústias. Então, assim, no norte, né, central do trabalho, esse norte central do trabalho de Reggio Emília, ele incide sobre o desenvolvimento das 100 linguagens da criança. Então, né, conta, né, com uma amostra internacional com o mesmo nome, que percorre cidade do mundo inteiro, essa amostra, né? Eu não sei assim a realidade, mas até onde eu pesquisei, essa amostra ela percorria o mundo inteiro, né? Há mais de 20 anos. E ela divulgou assim a filosofia de Reggio Emília em muitos países do mundo, no mundo todo, né? E nessas escolas de Reggio Emília é fundamental as várias linguagens, né? Que são, ao considerar a linguagem pictórica, né? Ela observamos nela que a professora, né, ou o professor vai além dos resultados ao analisar os trabalhos das crianças. Por quê? Porque ele reflete sobre o processo, sobre o movimento, traços, sobre a possível intenção da criança, qual era essa intenção da criança, sobre a evolução desse trabalho. Então, não é sempre um resultado, é esse processo, é como se deu, quais são os aspectos que compõem esse desenho, essa arte da criança. E, além disso, há um diálogo com os seus pares, né, e constrói uma narrativa da criança à medida que documenta palavras, gestos e hipóteses, né, que a criança faz sobre o seu desenho, sobre a sua criação. Então, as escolas de Reggio Emília buscam na arte instrumentos para a construção do pensamento, disponibilizando à criança espaço onde possam despertar a criatividade libertadora por meio de aprendizagem real e efetiva, né? A teoria das 100 linguagens
de Regia Emília nasce desse espaço fluente, né? E da pedagogia da escuta, que lançou uma luz sobre as linguagens das crianças. A identidade específica dos serviços de Regia Emília é constituído principalmente pela participação das famílias, o trabalho colegial do pessoal, né, colegiado, a importância dada ao ambiente escolar, a presença do ateliê, que é constante nos espaços, né? Existe um ateliê onde a criança, e esse ateliê é permanentemente formado, né? Aliás, ele é vivo, ele existe e a criança faz suas escolhas, né? E da cozinha e do coordenador pedagógico. Algo que achei fundamental em Regia Emília, se a criança ela começa a construir um trabalho, o seu projeto, lá naquele espaço, terminou aquele tempo de atividades, não desmancha ali. As crianças continuam com aquele projeto no dia seguinte, então é uma constante, né? O espaço é feito realmente valorizando e respeitando o trabalho das crianças. Então, em Regia Emília, o planejamento ele é flexível, né? Ou seja, é com base em padrões, né, de aprendizagem. Os professores definem objetivos gerais, mas não metas específicas. Então, isso é construído nesse trabalho dia a dia com as crianças, nada é fechado, né? E tudo é documentado. Todas as realizações, as pesquisas são documentadas, são expostas para as famílias verem, para outras crianças visitarem, e lá passa a ser uma constante exposição desses trabalhos da criança, né? E sempre esse foco, né, junto às pesquisas, e que sempre há questionamento de como se tornar um melhor ouvinte das crianças. Os professores sempre estão nessa questão de analisar, de documentar e de escutar as crianças. Então, com isso, as crianças se sentem motivadas, gente, por perceber o valor de seus atos. Então, as crianças são percebidas como sujeito, né? Então, a Regia Emília, né? Ela cria também dentro disso um desafio, um novo desafio, que é como criar oportunidades de conflitos, né? E essa estratégia, ela surgiu para observar o uso da escrita como meio das crianças representarem pensamentos e sentimentos. Então, há também momentos de conflitos exatamente proporcional para que a criança revele seus sentimentos, né? Que ela apresenta através da grafia esses sentimentos, porque ela sendo sujeita ativa, ela também participa, né? De conflitos, do que há do seu de todo um processo, né, de vivência dentro dos espaços de aprendizagem de Regia Emília. Então, trata-se, né, sobretudo de dispor-se a escutar os outros e a si próprio. Então, a criança também aprende a escutar os outros, né, escutar, ser ouvida, mas também escutar, né, e isso acontece nas interações, né, que há entre elas, os adultos e as outras crianças. Então, podemos resumir que as características fundamentais de Regia Emília, elas são, né, a criança como protagonista da sua aprendizagem, e das produções que ocorrem neste percurso, né, da aprendizagem, a participação ativa das crianças e dos pais no desenvolvimento e gestão de serviços de primeira infância, as contribuições dos pais em relação ao custo da educação da criança, dependendo do nível de rendimento. Então, esse custo que acontece em Regia Emília vai depender do rendimento daquelas famílias. Então, quanto mais você ganha, mais você paga. Se não tem condições, paga menos. Então, há dentro desse projeto, né? Os professores são motivados a não serem meros condutores de conhecimento,
2 professores para cada grupo de crianças, né? Existe, os quais permanecem auxiliando em todo o tempo na escola, acompanhando essas crianças. A terielista, que é a artista, que é um artista que apoia o desenvolvimento da aprendizagem da criança, a criatividade e a imaginação, né? Então, é evidente que não é possível importar a abordagem hegemília. Não conseguimos importar. O que a gente pode é buscar dentro da sua filosofia, dentro do que vem oferecer hegemília, se buscar, se inspirar nela para reconstruir escolas com escuta, né, com participação das crianças. Então, outra coisa que é marcante, né, que é em Reggio Emília, é a falta de pressa. A quantidade de crianças e de educadores trabalhando, a tradição de cooperação, a comunitária, o currículo aberto e a preparação dos educadores constantes, né, para trabalhar com essa abordagem, elas são questões bem complexas que a gente percebe que são distintas da cultura educacional do Brasil. Entretanto, eu acredito, né, que Reggio Emília ela oferece uma gama de possibilidades de estudos e investigação e também, por assim dizer, se buscar nela inspiração para fazermos uma escola de qualidade, uma escola para a infância que possa basear-se em sua filosofia, em seus princípios, né? Não necessariamente tudo podemos aplicar, infelizmente, mas que a gente possa, né, buscar na inspiração de Reggio Emília fazer melhor espaços de aprendizagem para as nossas crianças da educação infantil aqui no Brasil.